paz de Jesus possam estar conosco aqui esta manhã e também o seu amor. Também cumprimento a todos lá em casa que nos estão a acompanhar, seja de pantufas, de pijama, de fato de treino. Então é bom estarmos todos juntos, porque estamos unidos no mesmo espírito, adorando a Deus e também estamos à volta da sua palavra, que é nossa referência. Deixem-me começar com um paradoxo. Um paradoxo é algo que parece que é contrário àquilo que estamos a dizer, algo que parece que não encaixa bem, parece que é contrário àquilo que nós esperamos. E deixem-me apresentar-vos um rival de Shakespeare, que é Luís de Camões. E também é um soneto muito bem cantado pelos Polo Norte e tem algumas expressões que podem ser aplicadas à passagem de hoje, que é o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luís de Camões. E é um paradoxo que nós vemos aqui, não é? O amor é um fogo que arde sem se ver, é nunca contentar-se de contente, é querer estar preso por vontade, é ter com quem nos mata lealdade. Vamos abrir a Mateus. Mateus 27, 45 a 56. Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até à hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus, desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui a palavra do Senhor e vamos ter uma palavra de oração. Senhor, é com gratidão que estamos aqui esta manhã e que podemos abrir a Tua palavra e louvarmos juntos o Teu nome. Pedimos, Senhor, que Tu nos dês entendimento para perceber a Tua palavra e também que nós a possamos aplicar à nossa vida. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra e glória para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos na passagem da semana passada que Jesus está pendurado na cruz. Está suspenso
entre o céu e a terra. Desde a hora terceira do dia, que é sensivelmente 9 horas da manhã, para a nossa referência. E nesta passagem de hoje, Jesus continua ainda suspenso na cruz. Vemos agora que é entre a hora sexta e a hora nona. Vemos que entre nessas horas, as trevas tomam lugar. Portanto, mais ou menos entre o meio-dia e as 3 horas da tarde. Lembrem-se que as 3 horas da tarde, na Páscoa, era a hora do sacrifício. Hoje, este fenómeno poderia ser explicado por um eclipse. Mas não foi um eclipse que aconteceu. Porque um eclipse simplesmente não dura 3 horas de escuridão. E o eclipse não acontece na fase da lua cheia, que era, segundo o calendário judeu, a fase da lua durante a Páscoa. Normalmente, a acontecer um eclipse do solar é na lua nova. Há um historiador grego, Flegone, que menciona esse eclipse num dos seus relatos sobre a história das Olimpíadas, na Grécia. E afirma que ele foi acompanhado por um terremoto. Ele diz o seguinte, um relato histórico. No 4º ano da 12ª Olimpíada, ocorreu um eclipse do Sol que foi maior do que qualquer outro antes. E na 6ª hora do dia, o dia fez-se noite. E desse modo estrelas apareceram no céu. E um grande terremoto que ocorreu em Bitínia destruiu a maior parte de Niceia. Tudo isto aconteceu no período em que Pôncio Pilatos foi o procurador da Judeia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que este eclipse, entre aspas, e terremoto foram verdadeiros. É testificado também historicamente, porque aconteceu e foi testemunhado por outras pessoas que estavam noutros pontos do Império Romano, bem distantes de Jerusalém. Mas não foi efetivamente um eclipse enquanto fenómeno astronómico. Que é, o eclipse é o fenómeno em que a Lua se coloca entre o Sol e a Terra e escurece o dia na zona do planeta onde essa incidência é mais forte. Isso não aconteceu porque era fase de lua cheia. Então o que é que se estava a passar aqui verdadeiramente? Independentemente até de ser um fenómeno astronómico ou não, é espetacular como Deus usa os elementos geofísicos e astronómicos para realçar espiritual. E Mateus usa muito isso. Alguns fenómenos físicos do nosso próprio planeta para demonstrar uma realidade espiritual subjacente. E essa realidade é qual? Trevas. Existência de trevas. As trevas tomaram lugar da hora sexta até a hora nona. Momento em que, como lemos, Jesus morreu. Podemos tecer algumas considerações relacionadas com estas trevas. De que forma é que essas trevas podem traduzir de forma visível essa realidade espiritual? Há uma tensão entre trevas e luz. As trevas existem de forma natural. São o resultado do afastamento de um ponto de luz. As trevas existem porque há ausência de luz. E é interessante notar o contraste entre o nascimento de Jesus e a sua morte. Ora, reparem, em Lucas 2, 8, 11 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. No nascimento de Jesus era noite, mas as colinas de Belém foram invadidas por uma intensa luz, testemunhada por estes pastores. E rapidamente a escuridão que existia da noite
deu lugar à luz, alegria e regozijo. Anjos cantavam e rejubilavam. E a esse momento o profeta disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías profetizou isso anos antes. Portanto, a condição dominante eram as trevas, mas foram inundadas pela luz do nascimento e presença de Jesus fisicamente na terra. Mas agora, neste momento, vemos que em pleno dia, no momento do dia em que a luz é mais intensa, ao meio-dia, o dia fica escuro. E ao escuro nós tomamos uma imagem de dor, sofrimento e, por fim, morte. Deu-se o inverso. As trevas sobrepõem-se agora à luz, durante 3 horas. Porquê? O que é que está a acontecer, uma vez que não é o eclipse? Amós diz, 8, 9 a 10. Sucederá que naquele dia... Avançando, não consigo avançar. Obrigado. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre a vossa cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Então, primeiro, trevas estão associadas a julgamento e a maldição. Amós, profetizando, associa as trevas ao julgamento. E, de facto, estava-se perante a audiência do maior julgamento da história. Jesus, inocente, tinha sido julgado pelos religiosos. Jesus, sem nada a apontar, foi julgado também politicamente por Pilatos. Mas agora estava perante um julgamento divino. Mas espera aí, como é que Jesus foi plenamente justo? Jesus não fez mal algum. Como é que ele pode estar agora a ser julgado divinamente? Até agora ninguém lhe podia apontar o que quer que fosse. Porquê agora mais este julgamento? O terceiro julgamento em menos de 24 horas? A juntar aos outros. Porquê? 2 Coríntios 5, 21 dá-nos a resposta. Àquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A resposta a isto é substituição. Jesus estava a substituir-nos. Deus o fez pecado por nós. Jesus não tinha pecado algum. Ele voluntariamente, em obediência a Deus Pai, se fez pecado com os nossos pecados naquela cruz. 1 Pedro 2, 22, 24 diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. A expressão levar e carregar pecados é sofrer as consequências do pecado, é receber sobre si o castigo. Então Jesus estava a ser julgado por Deus por pecados que não cometeu, mas que assumiu como sendo seus. E esses pecados são os meus, são os teus, são os teus, são os nossos, são os de toda a humanidade. Ele estava a suportá-los por ti. Eles foram transferidos para ele. Todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, estavam ali, transferidos nele. E porque foram transferidos para ele, ele assumiu o lugar de culpado, assumiu o lugar de réu, assumiu em obediência reverente e amor incondicional. Aquele amor que arde sem se ver. O estatuto de maldito. Cristo, segundo Gálatas, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi julgado e separado. Segundo, as trevas estão associadas à separação também. Não só ao julgamento e maldição, mas também à separação. Já alguma vez viram uma cela de prisão com muita luz, com cores alegres, cor de rosa e cores claras, numa cela de prisão? Não. Um dos meus filmes favoritos é Os Condenados de Shawshank. Tem também um dos meus atores preferidos, Morgan Freeman, e a personagem principal é algumas vezes enviado para a cela chamada Solitária. Ele às vezes vai para a Solitária. E a Solitária é um sítio sem luz, fechado, escuro, para onde os piores prisioneiros são lançados, para serem corrigidos pelas trevas e pela solidão. Eles são separados do grupo e da pouca luz que ainda existe. E vemos nos versículos 55 e 56 esta manhã, vemos o seu isolamento de afetos também. Jesus estava a chegar ao fim de um percurso. A sua missão estava prestes a ser concluída. Como um corredor, um atleta que está prestes a chegar à meta, já cansado, extenuado. Ele tem uma claque à sua espera na meta, a apoiá-lo, a dar-lhe força, ânimo, para um último esforço, um último alento para completar aquele percurso. Mas aqui vemos no fim desta passagem que não. Estas mulheres gostariam de certeza de ter estado próximas dele, de transmitir algum ânimo e conforto, mas não. Estas mulheres estiveram ao longe. Elas que o vinham seguindo e servindo, agora estão privadas de proximidade, de qualquer serviço ou de qualquer apoio. Jesus tinha de estar sozinho e carregar sozinho aquele fardo. A presença destas trevas indicam definitivamente uma separação. Indicam claramente que Jesus está separado dos afetos humanos e também mais um outro afeto que nós iremos ver. No filme de Mel Gibson, não sei se vocês já viram alguma vez A Paixão de Cristo, eu fiquei de tal maneira importunado com o que vi nesse filme, que eu disse a determinada altura para mim mesmo, eu não quero voltar a ver este filme. Eu não quero voltar a ver. E de facto não voltei a ver. Vi alguns excertos, vi algumas imagens, mas na sua íntegra eu não voltei a ver aquele filme. Podem não acreditar, mas depois de ver esse filme, eu senti dúvidas acerca da minha fé. Na altura eu fui ver esse filme a Aveiro, com malta fixe. Fui com o Paulo, com a Susana, fomos todos para Aveiro. E a começar pela viagem foi um filme bastante marcante. Quando nós saímos da casa de Paulo, que é ali antes da meia-alhada, faltavam cerca de 30 minutos para o filme começar. E saímos. E o que é certo é que chegámos lá e ainda fomos a tempo de comprar o bilhete e de ir assistir à sessão, ao Fórum de Aveiro. Bem, porquê Aveiro? Ainda não havia Fórum ou Alma Shopping aqui em Coimbra, e na altura era fixe ir a Aveiro. Ainda é fixe ir a Aveiro, mas agora o mais importante de Aveiro já cá está, por isso já não é tão fixe ir a Aveiro. Mas ainda se vai bem a Aveiro. E então nós fomos assistir a este filme, mas peripécias à parte, eu na altura não gostei do filme. No fim, o filme estava a levar-me para uma conclusão que era repleta de heresia. Repleta de heresia. Eu dizia para mim mesmo, não é possível que Jesus tenha sofrido tanto. Fiquei com essa sensação. E esta conclusão estava a deixar-me mal comigo próprio. Eu não devia estar a pensar isto. Não fazia sentido. Eu não estava a compreender muito bem porque é que eu estava a chegar a esta conclusão. Na verdade,
aquele filme retrata uma crucificação de Jesus numa perspectiva meramente física. Retrata Jesus sujeito a uma trituradora de violência, desde o início ao fim. E esse é o perigo. Restringir a morte e crucificação de Jesus a um aspecto meramente físico. E ele realmente sofreu fisicamente. Isso é inquestionável. E começámos a ver, nestas semanas para trás, o escárnio, a dor, os açoites, tudo a que Jesus foi sujeito. E a forma como ele está a ser sujeito hoje também, nesta crucificação. E realmente ele sofreu fisicamente, isso é inquestionável. Mas daquela maneira. Humanamente eu pensava, da forma como ele foi retratado, eu pensava, não era possível ele ter chegado ao Calvário sem ser transportado. Porque ele já estava de tal maneira açoitado. Afinal, eu pensava, na história da humanidade, tantas torturas que existiram, seja em escravos, seja na Inquisição, como pode o sofrimento físico ser suficiente para o sacrifício? Se calhar tinha havido outras pessoas que tinham sofrido fisicamente como Jesus sofreu. Teria sido isso suficiente? Como já vimos, Jesus estava levando sobre si os nossos pecados. Deus, que é santo, não pode ter comunhão com o mal. Não pode ter comunhão com o pecado. E tal como o Filho estava suspenso entre Deus e os homens, naquele madeiro, também os nossos pecados ficaram entre o Pai e o Filho. Deus Pai teve que virar o seu rosto ao próprio Filho unigênito, aquele que era um agrado para ele. O Senhor Jesus Cristo, que esteve sempre com o Pai, desfrutando de uma plena harmonia, de uma comunhão ininterrupta desde a eternidade passada, agora estava momentaneamente abandonado. Ele estava a experimentar o verdadeiro inferno que uma alma sente quando está separada de Deus. A experiência plena e absoluta de vivenciar as trevas. A experiência de ausência absoluta e completa de luz. A privação completa da presença de Deus. E neste desespero e abandono ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Este foi um grito genuíno de claro desamparo, de claro abandono, de clara separação entre ele e Deus Pai. Não há outro cenário que se possa interpretar a não ser este. Plena separação de Deus Pai. O Filho de Deus, abandonado por seu Pai, ressalta uma verdade absoluta. Deus, para não nos desamparar, para não nos abandonar, teve que abandonar o seu Filho. Teve que desamparar o seu Filho. E sabem, este tipo de sofrimento não é possível retratar em filme algum. Mel Gibson focou no sofrimento físico, como que se esse sofrimento físico retratasse todo o sofrimento que Jesus estava a sofrer. Mas Mateus agora aqui foca no maior sofrimento de Jesus, que nenhuma arte humana consegue retratar: a separação de Deus Pai. E era esse o seu julgamento divino. Este, sim, foi o maior sofrimento que Jesus estava a passar e que diferenciava esta morte de todas as outras mortes causadas, seja por escravatura, por inquisição, seja o que quer que seja. Nunca ninguém sentiu este nível de sofrimento. Então, sim, compreendi onde residia a mais profunda e latejante dor de Jesus. O abandono de Cristo por seu Pai era o mais doloroso dos seus sofrimentos. Ele não disse: porque estou a ser torturado, porque estou a ser tratado com desprezo, porque fui pregado na cruz. Nem disse aos seus discípulos quando viraram as costas para ele: porque vocês me abandonaram.
Mas quando o seu pai se distanciou, ele clamou dessa maneira. Mesmo quando abandonado dessa maneira por seu pai, Jesus manteve-o como o seu Deus. Mesmo abandonado por Deus, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo era o servo de Deus que estava levando adiante a obra da redenção. Ele deveria satisfazer a justiça do Pai. E através dessa obra, ele seria glorificado e coroado. E por essa razão, ele chama a Deus Pai de seu Deus. Pois estava agora fazendo a vontade dele. Mesmo abandonado, ele continuou até ao fim, fazendo a vontade do Pai. Mesmo na profundidade dos seus sofrimentos, Deus continua a ser o seu Deus. E assim ele decide apegar-se a essa poderosa verdade. E destas suas palavras ressaltam reações de incompreensão. Havia vários transeuntes por ali, alguns que assistiam, alguns curiosos, alguns que estavam ali a assistir à efetivação do seu julgamento religioso ou do seu julgamento político. E além de estar em agonia física, mas sobretudo em agonia espiritual, ele foi incompreendido. Os que estavam ali junto a assistir não compreendiam o que estava a acontecer. Uns gozavam com ele e caçoavam dele, pensando que chamava por Elias. Outros ofereciam vinagre. E vinagre seria misericórdia ou seria chacota? Seja como for, nada de misericordioso poderia fazer que pudesse aliviar a dor de Jesus, ou que pudesse identificar-se com ele na dor ou separação. Se fosse fazer-se chacota ou gozarem com ele, só demonstravam que não percebiam nada da missão de Jesus, de porquê ele estar ali. E Jesus não estava ali forçado. Ele não estava ali pelo simples facto de ter sido julgado, não. Ele estava ali como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Estava ali porque tinha nascido para estar precisamente ali e dar-se completamente. E é então que ele entrega o Espírito. Não lhe é retirado. Ele voluntariamente o entrega. A sua dádiva, com isto, quer dizer que é completa. A soberania e controle da própria morte são intocáveis. Ninguém a tira. É ele mesmo que a dá, que a entrega para resgate de muitos. É claramente uma morte intencional, planeada. Então há aqui um problema de compreensão e entendimento em relação ao que estava a acontecer por parte de alguns. Uns pensavam que estava a chamar por Elias, outros pensam e dão-lhe vinagre. Mas Jesus não chamava por Elias porque ele não precisava de Elias. Ele precisava de Deus, porque estava separado dele. Ele não precisava de vinagre. Ele precisava de sentir novamente os rios de água viva que fluem da presença de Deus. E não podia, porque estava separado. É tão comum pensarmos compreender Cristo baseado no nosso cunho pessoal, no nosso património cultural herdado. Mas será que é isso? A minha pergunta para ti esta manhã é esta: compreendes porque Cristo morreu? Talvez busques essa resposta baseada na tua cultura, na tua tradição que recebeste. Talvez tentes encontrar explicação baseada na ideologia ou filosofia que te rege. Talvez tentes simplesmente ignorar ou não querer saber, como muitos que iam passando e ignoravam. A verdadeira compreensão reside no facto de não se perceber que Jesus deu tudo o que era necessário dar. Deu tudo o que mais ninguém podia dar. Deu o que jamais será necessário dar novamente. E tudo de forma voluntária. Tudo feito soberanamente, em total controlo e premeditação do que estava a acontecer.
Séculos depois, muitos ainda não compreendem o que se passou na tarde daquele dia. Talvez veja Jesus como um bom homem, ou um benfeitor, um filósofo ou um pensador, um revolucionário até. Talvez até um produto da imaginação, de fábulas antigas. O meu desafio e oração é que olhes para a Bíblia e que percebas que o filho foi abandonado por Deus devido ao teu pecado, para que pudesses ser acolhido como justo perante este Deus. E vemos então o filho abandonado, foi julgado e separado, e também a dádiva completa daquilo que foi incompreendido. E agora vamos ver o filho reconciliador. Logo após a sua morte, o véu do santuário rasgou-se. A terra tremeu. Os sepulcros foram abertos. Acontecimentos que refletem quebra de barreiras. Começando pelo véu. Ora, o véu do santuário é o véu que separa o lugar santíssimo do templo, que era o símbolo da presença de Deus, do resto da congregação. Era o símbolo máximo da santidade de Deus. E nesse lugar o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, depois cumpridos determinados rituais, e tinha que entrar com uma corda à sua volta, porque caso estivesse impuro por algum motivo, ele morria instantaneamente na presença de Deus Santo. E era necessário alguém puxá-lo para fora. Tal era a santidade de Deus. Ele só podia entrar uma vez por ano neste sítio. Mas vemos agora que este véu que separava este lugar foi rasgado. Foi rasgado de alto a baixo. O que quer isto dizer? Rasgar quer dizer desobstruir, dar acesso, romper com o que está instituído. O que separava já não separa mais, como cantamos. Esta barreira foi derrubada. Deixou de ser necessária esta separação. Mas vejam que não foi um rasgãozito no véu. Foi um rasgão de alto a baixo. Isso quer dizer que foi completo. Foi total. Foi pleno. Não ficou ali nada que pudesse restar, que nos pudesse separar de Deus. Não. Jesus fez a obra completa. Então imaginem que vocês têm uma dívida. Pode ser a vossa casa, pode ser o vosso carro. E essa dívida está escrita num documento, num papel. E a pessoa para quem vocês têm essa dívida chega junto de vocês e rasga esse documento de alto a baixo e diz: está pago, não precisas te preocupar mais. Podes ficar descansado. Não é preciso fazer mais nada. A dívida está saldada. E o corpo de Jesus rasgado na crucificação permitiu que o véu que simbolicamente separava as pessoas de Deus fosse rasgado. Agora, os pecadores, mediante o sacrifício de Jesus, têm acesso direto a Deus. Sem receio, sem medo. A terra tremeu também. As rochas fenderam-se e apontam para a rocha que Moisés feriu e que Deus fendeu. E aquela rocha era Cristo. Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação, foi fendida. E da rocha fendida, como aconteceu quando Israel vagueava pelo deserto, saíam rios de água. E essas rochas lembram também os corações endurecidos e insensíveis e frios, que devem ser fendidos. E não as vestes como o sacerdote tinha feito horas antes, tinha rasgado. Não é hora de rasgar vestes agora. Agora é hora de quebrar corações duros, corações feitos de pedra, que podem ser quebrados por esta grande obra de Jesus. O coração que não se rende à apresentação deste Cristo crucificado e que nem se derrete na sua presença é claramente e evidentemente mais duro que uma rocha. E não ganhará a salvação. Por fim, sepulcros foram abertos e pessoas foram ressuscitadas. Isto indica que a barreira da morte foi quebrada. Aponta para a antevisão de 1 Tessalonicenses, um pequeno vislumbre do que acontecerá um dia no regresso de Jesus,
para aí instaurar o seu reino. Muitos ressuscitarão e habitarão com Deus para todo sempre. Então, a morte de Jesus abriu portas, quebrou barreiras, restaurou o que estava destruído, restabeleceu o que estava interrompido, quebrou o que estava endurecido. Em suma, reconciliou Deus e os homens, porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Perante os acontecimentos, o centurião admitiu que, de facto, Jesus era aquilo pelo qual os outros o tinham insultado. Ele chega à conclusão: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os que troçavam de Jesus diziam: se és Filho de Deus, desce da cruz. Outros caçoavam por Jesus ter dito que era o Filho de Deus. Vimos isso na passagem da semana passada. Mas para este homem, romano e oficial, estes acontecimentos foram clarificadores. Ele compreendeu o que aconteceu à sua volta. Ele estava perante o Filho desamparado e reconciliador. O seu coração, que era de pedra, ele agora foi quebrado. A sua vida de trevas agora viu a luz. Meus amigos, irmãos, aqueles que nos acompanham lá em casa, que resposta tens tu para dar a este filho? A este filho desamparado e a este filho reconciliador? Esta é a mensagem da cruz. O Filho deu-se em oferta. E agora, perante o que leste e ouviste, qual vai ser a tua resposta? O pecado separou-nos de Deus, mas Cristo desejou trazer-nos de volta para Deus. E dessa maneira, Ele sofreu pelos nossos pecados. Um Salvador inocente no lugar de pecadores culpados. Compreendes isto? Ele ofereceu a sua vida uma vez para sempre, definitivamente. Aquilo que Jesus fez não pode voltar a ser feito. Não pode ser melhorado. Não pode ter um upgrade. Compreendes tu isto? Tens duas hipóteses de resposta. E essas respostas estão padronizadas na passagem que vimos hoje. Uns de recusa, como os que não compreenderam e gozaram com Jesus, manifestando-se na forma de chacota, de incredulidade, de incompreensão, de negação, ou simplesmente ignorar. Ou tens outra hipótese de resposta, que é o reconhecimento, tal como este soldado. Reconhecimento de que Jesus era efetivamente o Filho de Deus. A tua resposta vai ditar a tua reconciliação com Deus para todo o sempre, ou a separação de Deus para todo o sempre. Qual vai ser a tua escolha? Termino com um outro paradoxo, desta vez de Richard Hooker. Não importa que muitos considerem isso como tolice, delírio ou arrebatamento, ou qualquer outra coisa. Ele, Jesus, é a nossa sabedoria e consolo. Nenhum conhecimento é mais importante do que saber que o homem pecou e que Deus sofreu. Que Deus se fez pecado pelos homens e que os homens foram assim justificados por Deus. Então nós podemos dizer que há cura através das suas feridas. É outro paradoxo. Há vida através da sua morte. Outro paradoxo. Há perdão através da sua dor. E há salvação através do sofrimento. Qual vai ser a tua resposta? Compreendes tu isto?